Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. No programa de hoje vamos falar sobre e-esportes. Tudo bom, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Esportes são jogos eletrônicos, que é uma febre, né, professor? Sim. Hoje em dia todo mundo gosta, criança, até adulto mesmo, joga bastante. E tem aí os campeonatos. E tem audiência, assim, são bem organizados. Então, professor, eu queria aí para a gente abrir, entender, podemos considerar o e-sports como esporte? Essa é uma grande polêmica, sempre foi. Na filosofia do esporte, tem alguns caminhos para a gente responder isso. Num primeiro momento, a maioria das pessoas, pelo senso comum, tem a impressão que não. Vai dizer, mas como que um jogo de videogame vai ser um esporte? Porque o esporte está muito associado à questão física, às habilidades físicas, a um certo preparo físico para o jogo e etc. Então, o modelo de esporte que a gente conhece não se assemelha muito a jogos eletrônicos. No entanto, o conceito de esporte é que ele é um jogo de habilidades físicas. Esse é o conceito mais sintético de esporte que vem de um cara chamado Bernard Suits. Veja, os defensores do e-sport como esportes vão dizer que há habilidades físicas nos jogos eletrônicos. Claro, está quase que restrito às habilidades manuais, né, para controle ali dos joysticks, dos controles, ou quando é no teclado, do uso do teclado. Na pior das hipóteses ali o mouse. Enfim, esse tipo de interface. Mas ainda assim é uma habilidade física. Você tem que lidar ali, tem que mexer os dedos numa velocidade muito rápida. Né? É até muito surpreendente como eles conseguem organizar uma capacidade visual e mecânica. Né? Ter o estímulo visual e operacionalizar um gesto a partir daquele estímulo. Se você analisar por esse lado, você tem as habilidades físicas contempladas. Então, esse conceito de um jogo de habilidades físicas, ele se sustenta. Uhum. Agora, alguns críticos vão dizer que há uma tradição nos esportes, uma tradição de maiores deslocamentos, uma tradição de um certo uso de arenas específicas e que tudo isso se corrompe no e-sport, porque ele tem uma interface imaginária, que é a interface ali do computador. Então, aquilo que acontece pode ser até um jogo de futebol, por exemplo, como é comum um dos jogos mais desenvolvidos é o do próprio futebol. Mas tem de guerra também, alguns jogos que simulam outros campos. Aqueles campos não existem de fato, né? Eles são imagens numa tela de computador. Eu estou dizendo o argumento dos críticos aos e-sports. Então, ele ainda está envolvido em muita polêmica. Mas qual que é a linha de decisão aí? É o dinheiro, como na maioria das vezes numa sociedade como a nossa. Hoje há um apelo comercial muito grande nos e-sports. Então, é interesse, por exemplo, das grandes cadeias de produtos esportivos ou de televisões esportivas, há o interesse de se cooptar os games, vamos chamar assim, para a arena esportiva, porque aumenta a grade de programação, aumenta a grade de produtos a serem vendidos. Então, nesse sentido, está ganhando a guerra a concepção que considera os e-sports como esportes. Professor, agora, olhando como professor, na educação física, você enxerga que tem espaço para a educação física e vindo aí dos seus alunos de graduação mesmo, que acredito eu que já venham demonstrando esse interesse. Você acha que vai, em algum momento, o profissional de educação física vai ser procurado para treinar esses atletas de esportes? Vai ser procurado e já é procurado, né? Porque eles precisam de uma preparação física. Veja só, Magali, nós estamos falando dos atletas profissionais de esportes, os jogadores profissionais. Eles precisam de uma preparação física, porque senão, inclusive, eles vão desenvolvendo uma coisa chamada LER, que é lesão por esforço repetitivo. Os esportes
implicam em gestos muito fechados, muito pequenos e muito repetitivos. Se eles não tiverem uma série de atividades físicas compensatórias e uma preparação física para esse tipo de esforço repetitivo, eles vão ter lesão. Agora, se isso vai entrar na educação física escolar, por exemplo, eu já pensaria que nós perderíamos a chance na escola de fazer atividades de outra natureza, porque os e-sports vão se assemelhar a atividades de programação de computador, por exemplo. É o mesmo tipo de motricidade. Eu acho que a educação física poderia explorar outro tipo e assim ofertar, né, um repertório mais amplo para a criança. Então, nesse sentido, eu não acho vantajoso, independente de ser ou não esporte, eu não acho vantajoso a entrada na educação física também dessa forma de movimento. Bom, no próximo bloco, então, vou conversar com o Rômulo, que vai falar para a gente como que está também esse caminho na educação física do esporte e sua esportivização. Muito obrigada, professor. Então, até o próximo bloco, pessoal. Estamos de volta com Valores do Esporte e agora para entrevistar o Rômulo Dantas Alves, que é mestre em Educação Física e que estuda nessa área de esportes e a sua esportivização. Tudo bom, Rômulo? Tudo bem, Magali? Para começar, eu gostaria que o professor falasse por que escolheu essa área para estudar. Essa pergunta é muito interessante porque acho que tem muito a ver com a trajetória, né, que eu percorri durante a faculdade também e até na adolescência e infância, porque eu sempre joguei videogame, jogos eletrônicos, né, eu tive ali meu primeiro computador em 2003, né, em 2002 também ganhei meu primeiro console de videogame e sempre foi algo que eu gostei bastante, assim, nunca fui o melhor jogador de todos, nunca fui profissional nem nada, mas gostava de jogar. Né? Então, sempre foi um mundo que eu estava ali envolvido. E durante a graduação, eu também acabei me envolvendo com a organização esportiva na faculdade, como atlética, como o time de handball também. Então, foram coisas que sempre estiveram ali no meu radar. Os jogos eletrônicos são considerados esporte? Dentro da literatura até da sociologia do esporte, da filosofia do esporte, das ciências do esporte de modo geral, a gente vai ter diversas definições e entendimentos do conceito de esporte. Mas, de modo geral, o que a gente sempre encontra é que o esporte ele tem características específicas. Então, ele vai ter regras fixas, ele vai ter especialização de função, ele vai ter competição, né? Ele vai ter institucionalização e ele vai ter habilidade. Né? Então, a gente tem aí algumas características que são recorrentes no esporte. Você comentou que para entender um pouco mais da área, você precisou se aprofundar no esporte, nos jogos eletrônicos e também no virtual. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esse seu estudo. Bom, acho que foi uma das coisas que eu mais gostei durante a pesquisa, assim, de me aprofundar em áreas, assim, que eu não tinha visto na graduação e que eu acabei gostando bastante também. Então, em sociologia do esporte, em filosofia do esporte, e aí entender que existem, por exemplo, esportes tradicionais que são ali de uma cultura específica, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, os jogos indígenas, né? E a luta Ruca-Ruca, que é uma luta dos povos do Xingu. Para eles é um esporte, porque eles têm uma competição, eles têm um ritual anual que chama o Quarupi, e eles competem entre eles, os atletas têm os seus rituais, eles têm um tipo de treinamento específico. Então, eles conseguem agregar ali todas as características que a gente entende como esporte, né, dentro do contexto deles, e é uma prática corporal que surge daquele povo específico. Então, foi muito legal entender que existem, como eu posso dizer, existem locais específicos, né, e situações onde o esporte acontece, e aí foi muito legal entender também que o esporte ele é algo que ele é histórico e social, né, então ele surge num contexto histórico e num contexto social. Com a vivência que você teve com outros profissionais dessa área, você se sentiu dentro como se fosse um clube esportivo desses tradicionais?
falando com as pessoas, sim, né? Durante o mestrado eu entrevistei 15 pessoas do contexto dos jogos eletrônicos, né? Do esporte eletrônico aqui no Brasil. E eu senti que todos eles se identificavam com a questão da prática esportiva, né? Eu lembro de um dos entrevistados, ele me falar assim, nossa, eu estudo isso o dia inteiro, eu trabalho com isso todo o tempo, eu estou sempre assistindo os jogos, eu estou analisando os times, né? Se isso não é esporte, eu não sei o que é, né? Então ele fala assim, as pessoas dependem do meu ofício para viver, né? Então ele era um cara assim, era um treinador, né? E era muito interessante a fala dele, porque ao mesmo tempo ele relacionava a atuação dele com o futebol, né? Com a experiência dele na infância de ter jogado futebol. E que o futebol ali foi o grande motor para ele chegar até o meio dos esportes eletrônicos, né? Eu entrevistei atletas também que falaram muito da questão do drive mental, assim, daquele mindset para você ser um atleta. Então, você ter uma rotina, você ter um treinamento específico, você se dedicar ao seu corpo, então você ser uma pessoa saudável, você fazer musculação, você estudar o jogo, você separar um tempo do seu dia para treinar, você tá bem mentalmente também. Então, todos eles fizeram essas relações entre o que a gente vê no esporte convencional com a atuação deles no mundo do esporte eletrônico. Existiam profissionais de educação física como parte dessa equipe multidisciplinar? Então, essa é uma questão bem interessante, porque eu cheguei a entrevistar psicólogos e fisioterapeutas, e até o momento, né, que eu realizei as entrevistas, eu não tinha o conhecimento de nenhum profissional de educação física que atuasse nas equipes, né? E o que os profissionais que eu entrevistei me relataram, eles também falaram assim, olha, eu sinto que a educação física ainda não chegou, mas que vai ser muito importante na hora que ela chegar, porque a gente vê que muitos atletas não têm o hábito de realizar exercícios físicos, tem algumas questões posturais, por exemplo, que ali o fisioterapeuta ajuda, mas se tivesse um profissional de educação física junto, naquele contexto, ia agregar muito mais. Então, o que eu consegui ver é que tem psicólogos, tem fisioterapeutas, mas ainda falta a atuação do profissional de educação física e falta, acho que também uma formação específica para essa área, né? Que ainda, querendo ou não, é um pouco recente. Rômulo, qual que é o seu olhar para o futuro dessa modalidade dentro da educação física? Interessante essa pergunta, porque no final da minha dissertação eu acabei fazendo essa reflexão também, né? Eu sinto que a educação física ela precisa se atualizar nesse ponto e trazer tanto a literatura científica que já existe sobre o tema, como o tema em si para a sua área de conhecimento. E aí, nesse sentido, sistematizar esses conhecimentos em uma disciplina do curso de graduação, por exemplo, né? Porque ali as pessoas estão trabalhando com conceitos que são da educação física, jogo, né? Esporte, e como é que dentro desse jogo as coisas se relacionam, né? Os objetos de jogo se relacionam. Então, por exemplo, se a gente pegar o League of Legends, ele é um jogo de invasão, né? Eu tenho que invadir o campo do meu adversário e conquistar aquele campo, né? E ao mesmo tempo eu tenho que defender o meu campo, porque os adversários vão invadir o meu campo. Então, a gente pode fazer esse paralelo entre, por exemplo, pique bandeira e o League of Legends e fazer práticas tanto corporais como virtuais que se assemelham a esse jogo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que entender também que os alunos, por exemplo, na escola, eles estão imersos hoje nesse mundo, eles são os nativos digitais que a gente chama, né? E eu tenho vários alunos que jogam jogos eletrônicos no meio da minha aula, né? O tempo todo, eu preciso me relacionar com eles ali, eu preciso entender aquele mundo, né? E ao mesmo tempo também a gente vai ter
uma disciplina no ensino médio, que é o itinerário formativo, que é de jogos digitais e clubes de esportes, e que só o professor de educação física que pode dar essa disciplina, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então veja que já está existindo uma área, assim, a coisa está acontecendo. Então a educação física ela precisa se atualizar e sistematizar conhecimento sobre isso, assim, eu acho que isso é fundamental. Muito obrigada, Rômulo, pela sua participação, foi muito bacana. Espero aí poder contar com você mais vezes. Muito obrigada. Obrigado, Magali. Foi um prazer participar e sempre que precisar pode chamar. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês então no próximo programa. Até lá!